Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Gabriel Lenzi e hoje eu vou fazer agora mais uma questão aqui para vocês, né? Que eu elaborei uma questão de soma de vetores para poder ampliar aí o raciocínio de vocês, tá bom? Então a primeira coisa que eu coloquei aqui foi um hexágono, né? E dentro desse hexágono, alguns lados eu coloquei como vetores, tá vendo? Ó? Esse lado aqui está sendo suporte para esse vetor, que é o vetor A. Aqui eu vou ter o vetor B. Né? Aqui eu vou ter o vetor que eu chamei de vetor C, aqui eu vou ter o vetor E e aqui o vetor D, né? Beleza. E aí eu perguntei lá o seguinte, a questão que eu inventei foi a seguinte, ó, sabendo que o módulo do vetor E é 5, o que é o módulo do vetor E? É o tamanho do vetor E. Então significa que esse vetor E aqui tem tamanho 5, tá bom? Tamanho 5. Calcule o módulo do vetor S. Esse aqui é o vetor S, tá, gente? Isso aqui é S, tá? S, tá? O vetor S, sabendo que o vetor S, né? O vetor S é a soma do vetor A mais o vetor B, mais o vetor C, mais o vetor D, mais o vetor E. Eita! Olha só, ele quer o módulo de S, né? O tamanho do S, sabendo que o S é a soma do vetor A, B, C, D e E. E aí, como que eu faço isso? Então, vamos lá. Vamos usar o hexágono que vai ajudar a gente a resolver essa questão. Primeira coisa que a gente tem aqui, pessoal, é assim, ó. Tá vendo que a gente tem aqui o vetor E, não é? Beleza, aqui é o vetor E. Aqui tem o vetor D, ó. Vendo o vetor D? Eu vou fazer o seguinte. Esse vetor A aqui, ó, ele é paralelo a esse lado aqui, tá vendo? Esse lado é paralelo a esse. Você vê que no hexágono a gente tem vários lados paralelos. Tem esse paralelo a esse. Eu tenho esse paralelo a esse, eu tenho esse lado paralelo a esse lado, tranquilo? Então, como esse lado aqui está paralelo a esse lado, eu vou pegar esse vetor A aqui e vou colocar aqui. Pode fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Porque se eu fizer isso, eu vou ficar com D mais o vetor A, ó. Eu vou colocar o A bem aqui, ó. Esse aqui é o vetor A. Galera, na soma de vetores, né, que eu expliquei para você nas outras aulas, lembrando, se você não viu a aula de soma de vetores, tem várias aulas teóricas de soma de vetores, é muito importante você ver essa aula, tá? Para ficar mais fácil o entendimento, beleza? Mas, ó, então, eu coloquei aqui, então, o vetor A aqui, e lembre que, se ele quer, se eu pedir para você quanto que vale D mais A, o vetor D mais A, lembra? Cabeça do vetor no pezinho do outro, cabeça no pezinho, não é? Então, ó, esse vetor já está com a cabeça dele no pezinho desse outro. Está exatamente o jeito certo para a gente somar. Se você está saindo daqui, certo? E está chegando lá, bem aqui, né? Ó, eu faço isso mais isso, não é a mesma coisa de eu sair daqui para cá? Significa que o vetor D mais o vetor A é igual ao vetor E. Olha, que legal, professor. Então, eu vou escrever aqui só para a gente lembrar aqui que o vetor E, ele é a soma do vetor A mais o vetor D, beleza? Ó, D mais A. Lembrando, pessoal, que em vetores, D mais A e A mais D dá a mesma coisa, beleza? Então, ó, o vetor E é a soma do vetor D mais o vetor A, que é a mesma coisa que vetor A mais D, tá? Beleza. E aí, professor? Vou deixar por enquanto essa informação, que ela vai ser muito útil, tá? E vamos olhar agora o seguinte, ó. Quando a gente vai pegar agora, tá vendo esse vetor B aqui, galera? Eu tô pensando em colocar esse vetor B bem aqui. Eu posso fazer isso? Colocar o vetor B aqui? Posso. Eu posso mudar o vetor para qualquer posição, desde que eu não mude o seu valor, a sua direção e o seu sentido, beleza? Se você não mudar nenhum desses fatores, tá tranquilo, você pode mudar ele, deslocar. Só não pode girar nem aumentar e diminuir o tamanho dele, beleza? Então, se eu pegar esse vetor B aqui e colocar exatamente aqui, olha o que vai acontecer, ó. Vou deslocar o B, ó. Desloquei. Quando eu coloco aqui, vai fazer isso aqui, ó. Ó. Olha só, esse aqui é o vetor B. Galera, olha só que interessante que está acontecendo aqui. Se eu pedir para você a soma do vetor C mais o vetor B, o vetor C mais o vetor B está dando que vetor? Vamos lá. O início é aqui, certo? Para quem não assistiu soma de vetores, dá uma olhada no vídeo que eu expliquei, tá? Porque aqui estou sendo um pouquinho mais direto. O ponto está aqui. Então, eu vou andar o C, logo depois eu ando o B. Não é isso?
se eu ando C e logo depois ando B, não é a mesma coisa que eu andar daqui para cá? Ou seja, no vetor E também. Eita, olha só que interessante. O vetor E, então, está sendo a soma do vetor C mais o vetor B. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o vetor E, que eu descobri, ele está sendo a soma do vetor C mais o vetor B. Concorda comigo? Eu tenho duas informações, né? Que o vetor E é A mais D e que o vetor E é C mais B. Tudo bem aí, galera? Agora, olha só. Eu falei para vocês que a soma de vetores, né? Ela é comutativa. O que significa isso? Significa que o vetor A mais B é a mesma coisa que B mais A. Beleza? B mais C é a mesma coisa que C mais B. E assim por diante. Então, significa que nessa ordem aqui, o S, que é A mais D, mais C, mais D, mais E, eu posso trocar a ordem aqui, não tem problema. Colocar, tipo, o A lá na frente, o B um pouquinho para trás, o C mais para frente, não tem problema. E o que eu vou fazer? Como eu descobri que o E é A mais D e o E também é C mais B, eu vou deixar o C mais B juntos aqui, ó. Esse aqui, ó. B mais C e C mais B é a mesma coisa, beleza? Vou pegar esse D aqui e vou deixar próximo do A. Então, vai ficar assim, ó. Olha como que vai ficar a nossa soma, nosso vetor S. O vetor S, ele vai ser a soma do vetor A. Vou colocar o D agora do lado do A, ó, mais o vetor D. Beleza? Esse B mais C eu vou deixar do jeito que está. Mais o vetor B mais C, ou C mais B, que é a mesma coisa. Vou colocar C mais B, porque eu coloquei C mais B aqui, ó. C mais B. Lembrando que C mais B é a mesma coisa que o vetor B mais C, pela regra da propriedade comutativa que eu expliquei para você num vídeo. Se você não viu, dá uma olhada no vídeo, tá bom? Então ficou assim, ó, A mais D mais C mais B, que é a mesma coisa que B mais C, mais o vetor E. Concordam comigo, galera, que isso daqui e isso são iguais? Aqui, ó, A mais D mais C mais D mais E é a mesma coisa. Aqui eu só embaralhei, só mudei um pouco a ordem, mas continuo com os mesmos vetores. Aqui tem o vetor A, o B, o C, o D e o E. Tranquilo, tudo certo. Beleza? E aí, professor, e com isso? E com isso, a gente vai chegar à conclusão seguinte, ó. O A mais D não é o vetor E? Então significa que esse cara aqui, ele é o vetor E. Nossa, professor, é mesmo. Pois é, ó. E A mais D é o vetor E. Que legal, professor. Mas, agora olha só. C mais B também é o vetor E. Nossa, professor, olha só. O C mais B também é o vetor E. Olha. Então ficou. O vetor soma é o vetor E, mais o vetor E de novo, mais o vetor E de novo. Eita! Então eu vou colocar assim, ó. O vetor S, ele vai ser igual ao vetor E mais o vetor E mais o vetor E. Só que, pessoal, lá em notação, eu falei para vocês, esse vetor E aqui, eu tenho que sempre... Ele, na verdade, é um desenho, né? Lembra que é um número orientado, é um desenho, né? Uma seta. Então, que seta é essa? É essa daqui. Essa seta, com que valor? Módulo 5. Então, o que eu vou fazer? No lugar do vetor E, eu vou fazer o desenho dele, tá? Vou só diminuir um pouquinho o desenho, porque está muito grande, mas é só para vocês entenderem a ideia. Então, vai ficar assim, ó. O vetor S vai ser igual a esse vetor E, que eu vou só diminuir aqui só para ficar mais curto, só para entender, ó. Esse vetor E, de unidade, de valor quanto? 5. É isso aqui, tá? Que eu desenhei. Esse aqui está representando esse, tá? Apesar do tamanho, porque o quadro ficou pequeno. Mas, ó, esse aqui é 5, então 5. Mais o outro vetor é 5, mais o outro vetor é 5. Pessoal, quando você tem 5 para a direita, mais 5 para a direita, mais 5 para a direita, esses vetores estão na mesma direção, porque é a direção horizontal, mas o sentido para a direita. O que a gente faz quando a gente tem mesma direção e mesmo sentido? Na soma vetorial, a gente vai somar. 5 mais 5 mais 5 dá quanto? Dá um vetor de 15. Então, esse vetor S aqui, ó, ele é um vetor grandão. De valor quanto, pessoal? De 15. Ah, entendi, professor. Legal. Esse é o vetor, todo ele, é a figura com valor, né? Mas a pergunta foi, calcule o módulo do vetor S. O módulo de S é 15. Aí vocês que já estão ficando craques em vetores, eu vou colocar aqui como vai ficar mais para ficar bonitinho. Eu posso colocar assim, ó.
o módulo do vetor S é igual a 15. Se você não lembra disso aqui, vai na parte de notação que eu expliquei para você. Isso aqui é a notação só do valor do vetor, tá? O tamanho do vetor. A gente coloca módulo de S, tá? O módulo de S é 15. Ou você pode também escrever assim, ó, S igual a 15. O S sem o vetor também é um módulo, tá? É o valor só o tamanho do vetor. Sacou? Então é isso aí, galera. Então se você entendeu, gostou do vídeo, não deixe de dar o like, dar a curtida, metralhe o like aí, para que esse canal cresça e ajude muita gente, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, não deixe de ativar o sininho das notificações, que eu vou começar a colocar muitos vídeos agora, tá bom? E também compartilhe esse vídeo com o seu melhor amigo, aquele amigo que você fala, cara, ele precisa aprender isso. Deixe seus comentários no vídeo que eu vou responder, tá bom? Então é isso aí, grande abraço e até mais!